Acho que todo mundo viu, tudo quanto é telejornal ontem mostrou as cenas de um avião caindo na Rússia, aparentemente abatido, e a bordo estaria o chefe do grupo de mercenários, o Prigozhin. Quem está aqui conosco? Prigozhin. Ele fala esses nomes lá. Não é fácil. Evgeny, né? Evgeny Prigozhin. Estão acostumar com ele. Professor Ricardo Cabral, professor e doutor em História e especialista em História Militar. Professor, obrigado por atender a Nova Brasil. Muito obrigado, bom dia a todos. Sempre um prazer falar com a Nova Brasil e você, Heródoto. Um prazer imenso. Igualmente, professor. Professor, não é a primeira vez que se fala que o Prigozhin morreu e ele está vivo. Me parece que ele tinha sósias, nem estava tendo... Pode-se dizer realmente que ele morreu, haja vista que as autoridades russas dizem que ele teria morrido? Teve o caso de 2019, né? Mas parece que agora as coisas aconteceram, né? Realmente, e tem aparentemente, né? O avião foi abatido. Aquilo é o estágio final do míssil, a gente não consegue ver o rastro dele. E aí tem a explosão. Mas pode ser também uma carga explosiva dentro do avião, várias coisas, mas nós não vamos saber, né? Os russos não vão abrir a investigação para ninguém. A figura do Prigozhin ela sempre foi controversa na Rússia. Ele tem vários aliados entre os oligarcas, mas também fez muitos inimigos, né? Tanto internos quanto externos. Então tem muita gente na fila, mas acho que um cidadão lá furou a fila e resolveu o problema de todos. Professor, ele era ou é uma ameaça ao Putin na Rússia? O golpe que ele tentou dar, pelo menos a sublevação da unidade do Wagner, né, que naquela altura já tinha sido desmobilizado, então ele tinha saído em torno de 20, 25 mil homens para algo em torno de 12 a 15, né, e nem todos participaram, não era uma ameaça efetiva, mas foi simbólico, porque, de certa forma, representou um racha, né? Um grupo dissidente dentro da oligarquia russa, ou pelo menos de uma parte dela, né, que se sentiu prejudicada, não pelas sanções ocidentais. Esse pessoal voltou para a Rússia e lá está sendo largamente compensado com novos negócios do governo e aproveitando a boa fase da economia russa. Então, mais um problema político dentro da elite governante russa. O Prigozhin, ele tinha muita entrada. As pessoas só falam do Wagner, mas ele tem uma empresa também, a Internet Research Agency, que é uma empresa que foi acusada pelos Estados Unidos, o DOJ, né, acusou ela, o Departamento de Justiça, acusou ela de fazer desinformação, fazer propaganda, disseminar fake news e etc. E também até de fazer espionagem eletrônica. Então ele tinha muita coisa na mão dele e ele sempre atuou em conjunto com o GRU, né, que é a inteligência militar russa. Isso é interessante, ele era um personagem poderoso. A gente sabe que informação é tudo, né? Quem detém a informação tem muito conhecimento e pode, né, chantagear, pressionar os outros. Professor, outros opositores do Putin ou morreram ou foram envenenados, escaparam da morte por pouco. Mas ele usava um método mais, vamos dizer assim, mais suave, que era o envenenamento. Poxa, Heródoto, você está sendo injusto. Não é só porque o cara consome polônio, se joga de uma janela, ou então entra no avião que por coincidência explode no ar. Essas coisas acontecem. Realmente, você tem muita razão. Desculpa a ironia, mas você tem toda a razão. Mesmo. Porque é estranho, né? Não faz bem à saúde ser opositor do Putin. As estatísticas são tremendamente contrárias a quem se atreve. E eu acredito que ele foi... o Putin deu uma declaração, né, quando do Levante, que era uma traição, né? Que o Prigozhin fez foi uma traição e que não podia escapar da punição.
Então, nós até achamos estranho aquela distensão, negociação, ir para Belarus, depois ele volta para a Rússia, né, e da Rússia ele vai para alguma região ali em torno do Níger, provavelmente o Mali, né, o Mali ou então o Burkina Faso, e aí reaparece de novo na Rússia, onde acontece esse acidente. É aquilo que eu falo, o Grupo Wagner, ele é, vamos dizer assim, o braço armado, né? Ele é o braço armado não oficial da Rússia, né? Não só o Grupo Wagner, mas as empresas que fazem parte do Grupo Wagner atuam diretamente, né, em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Defesa, e defendendo os interesses russos. Então, a figura dele, se achou que ele, por causa disso, ele perderia alguma coisa dos seus negócios, mas ficaria relativamente impune, o que nós vimos que não aconteceu devido a esse infeliz acidente, né, muito provavelmente provocado, né, por circunstâncias ainda não esclarecidas e que eu duvido muito que as autoridades russas vão abrir para nós sabermos o que aconteceu, afinal de contas. Professor, pelas imagens mostradas, aparentemente mostra que o avião foi atingido? Pode ser, porque o míssil no estágio final, ele explode, né? Então, se você for ver, tem a explosão e você não vê o rastro do míssil, ou seja, o motor já estava desligado. Esse avião, ele é um avião civil, então ele não tem contramedidas, né? Ele pode ter percebido alguma coisa, mas não tinha como escapar, tendo em vista que se for o míssil, é muito rápido. Existem também alguns analistas que levantaram a hipótese de uma explosão interna, né? Terem colocado um explosivo no avião e ele ter, né, explodido, etc. Pelas imagens é muito improvável, né? Parece ser mais provável o míssil, né? E é um míssil de terra, né? Aquilo ali, como ele estava voando um pouco alto, ele não é uma bateria, uma coisa mais complexa, um pouco mais sofisticada, e alguém que está com qualificação para atingir um avião desse, né? Tá certo. Professor, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Obrigado, bom dia para vocês, uma boa reportagem para todos. Muito obrigado. Aí está conosco, então, para a gente poder entender melhor, e já estamos entendendo bem melhor, agora que o professor Ricardo Cabral explicou para a gente. E vamos ver se há ou não uma decisão a respeito disso. Teriam que mostrar, fazer DNA, essa coisa toda. Mas sabe como é? A Rússia não é uma democracia. É um Estado autoritário. Então, isso vai depender.